A vitória da seleção brasileira diante do Paraguai mostrou uma versão mais criativa da equipe de Carlo Ancelotti, bem diferente do 0-0 contra o Equador, quando a preocupação foi se defender bem e sair sem sofrer gols. Contra os paraguaios, no jogo que selou a classificação do Brasil, a gente pôde observar um time com mais capacidade de criação, mais entendimento ofensivo e boas movimentações do quarteto de frente. São esses detalhes que eu quero te mostrar nessa análise tática de hoje por aqui. Então bora para os lances do jogo para observar um pouco dessa dinâmica trazida pelo Ancelotti. No confronto contra o Equador, esse aqui era um ponto que o Brasil não tinha conseguido aproveitar. Os passes buscando o Casemiro e o Bruno Guimarães na saída de bola e os dois volantes, mais o Gerson naquela ocasião, podendo fazer o Brasil progredir no campo, ganhar casas, eliminar alguns adversários do caminho e ter mais campo para atacar. Contra o Paraguai, essa foi uma das correções. Esse jogo por dentro com os volantes fluiu mais. Não à toa, Bruno Guimarães fez um grande jogo. E a gente vai observar aqui nesses lances a influência de ambos. Nesse primeiro, o Casemiro, que vai se posicionar nas costas dos dois atacantes que sobem para pressionar o Alexandro e vai receber um passe com a possibilidade de ganhar muito campo, né? Só com a girada do corpo, o Casemiro já ganhou muito campo. Veja quantos paraguaios ficaram para trás. E o espaço que ele tem justamente para conectar uma bola invertida para o Rafinha. Esse lançamento vai colocar o atacante brasileiro numa vantagem de 1 contra 1 para cima do Júnior Alonso. E 4 jogadores atacando o espaço, buscando infiltração na área. Esse também foi um aspecto que a gente viu muito nesse jogo contra o Paraguai. Jogo buscando os pontas em vantagem, seja o Rafinha, seja o Martinelli, e quem tivesse por dentro com a missão de aparecer na área mesmo, de fazer volume na área adversária para tentar gerar um número maior de chances para finalizar. Nesse lance especificamente, bem no comecinho do jogo, o Rafinha vai partir para cima, vai fazer o cruzamento e a finalização não vai sair. Mas tem um pouco da ideia que foi sendo elaborada ao longo do primeiro tempo. Aqui, de novo, esse aspecto do Casemiro com o papel de girar a bola de um lado para o outro e conectar esses jogadores do lado em velocidade ou na possibilidade de progredir no 1 para 1. Aqui ele vai girar uma bola no Martinelli, que fez um ótimo jogo, muito agressivo, partindo para cima, buscando drible, tentando mesmo criar jogadas de ataque. E a gente vai ver o impacto do Martinelli nesse 1 para 1 ao longo também aqui dessa análise, né? Ele parte para cima e vai buscando drible. Aqui de novo, os jogadores buscando a infiltração, Vinícius, Matheus Cunha, Rafinha, Martinelli vai, ganha, cruza, a bola bate na defesa e sai para lateral. Mas a ideia aqui mantida, né? De tentar, de buscar, de agredir, de manter um padrão. Bruno Guimarães, citei no início que ele foi mais efetivo nesse jogo, mais importante, e de fato a gente vai ver muita participação do Bruno Guimarães com passes para frente, fazendo o time jogar. Foi de longe a melhor atuação dele com a camisa da seleção brasileira. E aqui a linha de homens ofensiva, né? Rafinha de um lado, do outro o Martinelli, Vinícius e Matheus Cunha por dentro. Essa era a ideia do ponto de partida, mas com a bola rolando, muitas movimentações foram geradas, como nesse lance, em que o Rafinha está por dentro e o Matheus Cunha por fora. E é ele, Matheus Cunha, que vai receber um passe vertical do Bruno Guimarães, jogando para frente. O cruzamento do Matheus Cunha por muito pouco não vai terminar num gol do Vinícius Júnior. Então o Brasil gerando volume ofensivo, né? São 10 minutos de jogo e a gente já viu 3 chegadas ao campo de ataque com alguma possibilidade de finalizar. Saída de bola. Nesse jogo contra o Paraguai, a gente pôde observar um desenho diferente do confronto contra o Equador. Contra o Equador, na maioria das vezes, ficava mais o Alexandro ao lado dos dois zagueiros. Nesse confronto, isso se repetiu, mas com algumas variações. Em alguns momentos, o Alexandro subia um pouco mais, ganhava o corredor, e o Casemiro aparecia entre os zagueiros para qualificar um passe na saída mais curto ou uma inversão, como a gente já mostrou 2 exemplos. Outro jogador que teve um papel importante nessa dinâmica das movimentações, de um ataque muito móvel, foi o Matheus Cunha, saindo da referência, recuando para oferecer uma linha de passe para o Casemiro, para tentar girar e colocar o time para jogar. Ele recebe, gira e vai tentar avançar. E aqui o posicionamento que eu citei do Alexandro, né? Nesse lance, se o Casemiro recuou, ele infiltrou e o Martinelli veio para dentro. E com isso o Brasil ganhou mais uma opção de um jogador próximo à área. Bruno Guimarães encostando também para jogar e a importância do Bruno Guimarães passando um pouco mais nesse jogo e volume perto da área. A bola vai chegar no Alexandro. O Brasil tem 4 jogadores infiltrando para tentar a finalização, o cruzamento acaba saindo. Então o Brasil foi gerando volume ofensivo. A gente vai vendo muito isso aqui ao longo desse vídeo.
Outro ataque que exemplifica essa questão de ter muita gente na frente. Era importante, o Paraguai jogava muito fechadinho. Wanderson passando na direita, Rafinha fazendo o movimento de vir para dentro, Bruno Guimarães passando, Vinícius infiltrando, Matheus Cunha por dentro, Martinelli do outro lado. E o Brasil com muita gente e paciência para construir, não tem espaço, gira a bola de um lado para o outro. Casemiro, até o Martinelli, e o Martinelli de novo. É o terceiro ou quarto exemplo aqui que ele vai arrastar a marcação e vai ganhar no 1 para 1. Aqui o cruzamento dele termina numa bola tirada pelo Gatito, de novo uma chance boa que o Brasil conseguiu criar. Mais uma vez, os 10 de linha no campo de ataque, Alexandro subindo. Dessa vez o Vinícius pelo lado do campo vai fazer a jogada de 1 para 1. E o Brasil tem 5 jogadores infiltrando na área. Perceba que na maioria desses lances, né, em comum há o fato de ter muita gente dentro da área para buscar a finalização. Encher a área do adversário era importante, né, para o Carlo Ancelotti. Então ele pediu muito isso aos seus jogadores e deu para ver ao longo do confronto que essa foi uma preocupação. Com variações, já mostrei aqui Matheus Cunha por dentro e por fora, Rafinha por dentro e por fora. Agora, Martinelli, que muito bem jogou pelo lado esquerdo no drible, na jogada individual, foi para dentro. E o Vinícius foi fazer a jogada individual por fora, cruzou, e o Martinelli vai acabar sustentando no corpo ali no primeiro momento e depois a finalização para fora. Mobilidade e variações no ataque, importantes para fazer o time criar. De novo a bola no fundo com o Martinelli, ele vai fazer o cruzamento, área cheia, a cabeçada do Matheus Cunha acaba não sendo a mais perigosa. Pelo menos 3 boas chances aqui de abrir o placar o Brasil teve antes de fazer de fato o gol nesse lance aqui que a gente vai mostrar em detalhes. Lembra do primeiro lance que eu mostrei no vídeo? Que tratava exatamente de aproveitar o espaço com o Casemiro e Bruno Guimarães recebendo nas costas da pressão para girar e ter muito campo? O primeiro lance de ataque aos 4 minutos mostrou isso, e o último lance de ataque do primeiro tempo, em que sai o gol, mostra isso de novo. O Bruno Guimarães dessa vez é quem vai receber o passe do Alexandre Ribeiro nas costas da pressão, e aí tem muito espaço, é um erro de marcação da equipe paraguaia. Bola no Casemiro, para o Casemiro girar a bola do outro lado no Rafinha, como foi naquele início. Em 2 toques, a bola no ponta para ele acelerar na velocidade. O Casemiro vai dar uma bela fatiada de perna direita. E olha como o Rafinha está numa situação aqui de vantagem, porque ele vai partir para cima do marcador no 1 para 1. Não tem uma cobertura nesse primeiro momento. Então ele tem vantagem para acelerar em direção ao gol. O Paraguai vai fazer uma recomposição rápida, é verdade. Vão ser 3 jogadores apertando o Rafinha. Um ponto positivo no sentido de que a marcação se recompôs em velocidade, mas negativa do ponto de vista que muita gente foi pressionar o Rafinha. E olha o espaço que vai sobrar para o Matheus Cunha se aproveitar do bate-rebate, acreditar na jogada e fazer o cruzamento para o Vinícius. Nessa versão de atacante, marcar o gol da vitória da seleção brasileira diante dos paraguaios. Tem muito trabalho pela frente, é o início ainda da era Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Muita coisa ainda vai melhorar, mas sem dúvida, esse jogo contra os paraguaios já deu um sinal positivo. O Brasil tem uma direção com Carlo Ancelotti.